Salve, salve, rapaziada! Jordan na área, youtuber mais secador do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de compilação de torcedores putaços. Tá aí o meu rival. O meu rival foi lá para Bragança Paulista, terra da linguiça, e entraram na linguiça. Bragantino, que não ganhava de ninguém, 1-0 no Botafogo, o atual campeão brasileiro, estava uma pá de jogos aí invicto, para a revolta dos botafoguenses. Parece que é tempo de Botafogo se reconstruir. Então, direto e reto, vamos lá. Muito bem, senhor Renato Manuel Alves Paiva. A torcida botafoguense está muito preocupada. Perdeu hoje no Brasileirão? Não era para perder, mas perdeu. O Brasileirão vai até o final do ano. Mas a nossa preocupação é no dia 22 agora, que nós iremos jogar na Argentina contra o Estudiantes. E se perder esse jogo, dificilmente seremos classificados para a segunda fase. Eita. Então a nossa preocupação é essa. Tá e você não tem mostrado, né, um trabalho de qualidade. Você tem feito o que os outros técnicos fazem. Totalmente do Luiz Castro e totalmente do Arthur Jorge. O seu trabalho não tem sido algo, sabe, que chama a atenção ou que deixa a torcida botafoguense mais tranquila. Pelo contrário, a torcida botafoguense fica tensa quando vê um jogo como esse. Primeiro tempo horrível, no segundo tempo foi um bando, exatamente. O time do Botafogo foi um bando dentro de campo, correndo, bola alta, todo mundo dentro da área. Não é assim. Não teve uma jogada ensaiada, não teve calma. Sabe, e o trabalho não tem sido feito com qualidade. Não estou falando que você não está trabalhando, mas o trabalho tem que ser feito de qualidade. E esse trabalho de qualidade nós não temos visto. O time do Botafogo caiu muito de qualidade do ano passado para esse ano. Eu não estou nem falando do Arthur Jorge, eu estou falando do elenco. O elenco hoje bateu cabeça, um bando dentro de campo. E você não pode ficar tranquilo. Você não pode chegar, sabe, na entrevista coletiva e falar isso, falar aquilo, não. Você tem que mudar a tática de jogo. Você tem que colocar velocidade no jogo. E falando em velocidade, o Barbosa, presta atenção, Barbosa. Você tem que parar de ficar querendo fazer lançamento. O teu trabalho, Barbosa, é proteger a área. Tomou a bola, entrega por Marlon Freitas ou o Savarino. Não é para você fazer lançamento. Não, você não pode fazer isso. Deu certo. Não quer dizer que vai dar certo sempre. Então, o teu trabalho é pegar a bola, roubar a bola dos atacantes e entregar para o meio campo. O Marlon Freitas pega a bola e lança para os pontas ou para o centroavante, que é o Igor Jesus. Você tem que parar com isso. Você quer fazer lançamento, você errou todas. Hoje, você errou todas. E um erro fundamental foi do Telles. Uma bobeira, a bola indo para o escanteio e ele achando que a bola era do Botafogo e protegeu a bola. Protegeu para ir para o escanteio, cruzar o escanteio, gol. E pior, o Sacha fez o primeiro gol do ano, sozinho. Sozinho dentro da área. Olha, é algo que a gente fica irritado com tudo isso. O Botafogo caiu muito de qualidade. O Botafogo caiu muito, muito. E a nossa preocupação, repito, não é nem com esse jogo de hoje. Não é nem com o Brasileirão. Porque sabemos que vai até o final do ano. Mas é contra o jogo da Libertadores da América contra o Estudiante no dia 22 desse mês. Fala aí, galera botafoguense. Tudo beleza? Hoje é dificilmente, né, rapaziada? Depois de um jogo tenebroso do Botafogo, até no grupo de WhatsApp comentaram. Me lembraram o Botafogo de 2023. Mas esse Botafogo me lembrou o Botafogo de 2005. Nossa. Um time sem criatividade, sem ideias. Errando tudo. Todos os jogadores estavam mal. Não teve uma jogada decente. Substituições sem muito sentido. Ou 6 por meia dúzia. Ou colocando aí 2 centroavantes, cara. Mastriani e Igor Jesus. O Mastriani, cara. Não prometeu nada e entregou o que prometeu até agora. Tomamos um gol aí no início do jogo,
cobrança de escanteio, uma jogada ensaiada. Alex Telles poderia ter deixado o cara impedido, Alex Telles que entregou aí o escanteio que gerou esse gol. Gosto muito do Alex Telles, meu ídolo. Fez gol em final de Libertadores, né, rapaziada? Tem muito crédito, mas hoje estava muito mal. Saiu até bravo, imagino que com ele mesmo, porque é um cara que faz uma autocobrança e sabe que não foi bem hoje. Assim como todo o resto do time. Time desconexo. Parecia que não se importava com o fato de estar perdendo uma invencibilidade aí de 18 jogos. Uma invencibilidade que estava muito boa nossa no Brasileiro. E perdemos contra o Bragantino fora. Um jogo que pode vir custar muito caro lá na frente. O Bragantino é um time esforçado, deitou e rolou no primeiro tempo. Não sei o que aconteceu com o Botafogo no primeiro tempo, a gente não acertava nada, a marcação, pressão deles, a gente sucumbiu. Qualquer adversário que fizer marcação, pressão pra gente vai ser um Deus nos acuda, cara. Porque não é um time tecnicamente esplendoroso e conseguiu apertar muito bem a saída de bola do Botafogo. E no segundo tempo, as substituições, entrou Cuiabá no lugar do Alex Telles, entrou Matheus Martins aí, entrou Santiago, saiu Arthur, saiu várias trocas, 6 por meia dúzia, né? E aí no final, ele tirou o Marlon Freitas, nosso volante, a gente perdeu o meio de campo, colocou o Mastriani que não fez nada, não fez absolutamente, rigorosamente nada. Então assim, preocupante. Renato Paiva, eu não sei qual que é a ideia de jogo que ele está tentando colocar no Botafogo. Ele disse que ia mudar pouca coisa do que o Arthur Jorge vinha fazendo, mas a gente não enxerga realmente, né, boas jogadas, bons lances. A gente teve várias faltas que a gente poderia ter trabalhado melhor a jogada para chegar no empate. E aí no último lance, a gente perdendo o jogo por 1-0, o zagueiro volta a bola. Aí o zagueiro volta pro goleiro. E aí dá um chutão, a gente perde a bola. A única coisa que valeu a pena foi a bola na trave do Igor Jesus, que lutou muito. Mas não dá. A gente vai precisar melhorar muito. E eu estou realmente preocupado aí com o ano do Botafogo. A temporada iniciou, né, John Tex? A temporada iniciou em abril. E a gente conheceu a nossa primeira derrota com uma atuação pífia. Um Renato Paiva pouco enérgico na beira do campo e chamando muito para conversar e os jogadores sem entender nada. Que merda, meus amigos. Que atuação ruim, hein? Merda. Que atuação ruim do Botafogo. Rapaz, primeiro tempo bem abaixo, né? O segundo tempo já mais equilibrado, né? O time do Bragantino não conseguiu manter o ritmo de marcação, né, o tempo todo. E aí o jogo ficou mais truncado, o Botafogo sem criatividade, não conseguiu trocar passes. Foi facilmente é forçado, né? Mas o jogo podia ser um 0-0 também. Tirando o início do primeiro tempo ali, foi uma pressão mais forte e eles fizeram o placar logo no primeiro lance. Tirando isso, também o John depois não teve qualquer lance de perigo, foi controlado o jogo e o Botafogo também ao mesmo tempo sem oferecer muito perigo ao time do Bragantino, né? Mas muito pouco, né? Muito pouco para o Botafogo, que foi derrotado hoje, e uma derrota, tipo assim, que condiz com o que o Botafogo jogou, né? O Botafogo foi muito mal na partida. Foi muito mal na partida. E hoje pode ter certeza que, olha, vocês sabem que eu brinco aqui com o Paiva e tal, mas hoje, assim, muito da derrota na conta do próprio Paiva, tá? O Botafogo tem como característica, né? Como característica ficar com a posse da bola, trocar passes, né? Construir jogadas lá de trás, com passe vindo, passe meio campo, passe abrindo. E hoje o Botafogo foi completamente anulado nesse sentido pelo Bragantino no primeiro tempo. Pelo Bragantino. O time do Bragantino marcou em cima, não deu qualquer tempo, muito bem treinado na marcação, não deu qualquer tempo de espaço para o Botafogo acertar essa saída de bola. E aí você percebe que o time começa com paciência, trocando passe, erra aqui, erra ali, né?
E aí tudo bem que assim, a situação do jogo piora rapidamente, porque logo aos 5 minutos sai o gol do Bragantino numa falha dupla, né, do Alex Telles. Tudo o que aconteceu foi em cima do Alex Telles. Tudo o que aconteceu foi em cima do Alex Telles. E eu não acho que, por exemplo, os adversários do Botafogo na luta pelo título vão perder pontos pro Bragantino em Bragança. Não acho que vai acontecer. Então é um resultado, de fato, muito ruim. Né? O time, em forma de desempenho, não tem evoluído, né? Pelo contrário, estagnou. Live de derrota do Botafogo para o Red Bull Bragantino. Né? Infelizmente, a gente vai falar, obviamente, de uma perda de invencibilidade. O Botafogo estava aí há 18 jogos sem saber o que era perder no Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, isso fica em segundo plano. Né? Não foi nem uma questão de perder a invencibilidade, porque essa invencibilidade, ela é uma invencibilidade conquistada pelo Arthur Jorge e pelos jogadores do ano passado. Esse ano, a gente precisa pontuar que o planejamento do Botafogo, ele é o grande culpado pelo que está acontecendo agora. A invencibilidade não é culpada por perder, né? Isso não existe. A culpa do que está acontecendo agora é o planejamento mal feito de que a pré-temporada precisa demorar tanto para começar. O problema não é dar de ombros para o Campeonato Carioca. Isso aí todo ano o Botafogo faz. Todo ano? Só que no ano passado, o Botafogo ele começou o planejamento errado com o Thiago Nunes. Ele consertou no meio do caminho. E quando o Arthur Jorge chegou, o time deu liga. Isso foi uma exceção. Exatamente. Nos outros anos, o Botafogo, 2022, começou sem treinador e trouxe o Luiz Castro. E aí, em 2023, a gente começa o ano com o Luiz Castro. Esse é o normal. Você começar o ano com um treinador. E eu não sei dizer se o Botafogo errou. Mas a grande questão é que o Renato Paiva, ele chega depois de todo mundo. E o que ele está fazendo agora é o terceiro jogo no Campeonato Brasileiro, segundo jogo pela Libertadores da América, o quinto jogo dele no Botafogo, enquanto ele tem 5 jogos. Os outros treinadores dos times de ponta têm mais jogos do que ele, têm mais rodagem do que ele, conhecem mais o elenco do que ele. Então, não é nenhuma questão da falta de qualidade do Renato Paiva, que eu vou discutir isso aqui. Né? Eu vou discutir a questão das insistências do Renato Paiva, que me irritam, tá? E passa longe da insistência com o Patrick de Paula, tá? Que eu não concordo com o Patrick de Paula titular de jeito nenhum, tá? Mas a insistência do Renato Paiva que mais me irrita é ele querer impor uma situação de jogo para um time que não joga dessa forma. Essa saída de bola pela defesa, ela é pavorosa. Essa saída de bola com o Alexander Barbosa, com os zagueiros, com o Jair, tal, ela é pavorosa. Isso não vai funcionar. Eu falei isso no jogo contra o Juventude, e aí com muita inteligência o editor do canal Gigante Glorioso cortou. Tem que cortar mesmo, a gente ganhou o jogo, então a gente fica só com um comentário legal. Que atuação mole. horrorosa do Botafogo. Tá? Que atuação vergonhosa do Botafogo. É cedo no quinto jogo pedir fora Paiva? Sim, é cedo, pô. Há mais 50 jogos para ele. Acho que sim. Mas é cedo cobrar do Renato Paiva? Não. Não, também é. O Renato Paiva, ele teve 30 dias para treinar esse time. 30 dias. Tá? E em 5 jogos, nós tínhamos que ver uma evolução do time. E o que a gente está vendo é uma evolução zero. É uma evolução zero do Botafogo. Zero. Tá?
A gente não vê evolução no Botafogo. Nenhuma. A gente vê um treinador... Cara, eu sempre falei isso aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas para mim a pior coisa do mundo é um treinador que ele é engessado num esquema. Esse é meu esquema, não interessa o time que eu tenho, não interessa o jogo que eu vou jogar, esse é meu esquema e acabou. A gente fala muito do Diniz, o Diniz é assim, o Diniz é um técnico que ele tem um jeito de jogar e ele vai morrer abraçado com esse jeito de jogar. O Renato Paiva é a mesma coisa. Mesma coisa. E vocês estão reparando que a sensação que nós temos hoje, depois desse jogo, que parece que aquele time titular do Botafogo, aquele time campeão do Botafogo, parece que saiu uns oito jogadores. Mas pior que só saiu 2. Luiz Henrique. Parece que o Alexander Barbosa foi embora, né? O Bastos foi embora. Parece que aquele Alex Telles do final do ano foi embora. Parece que o Marlon Freitas foi embora. Porra. Parece que o Savarino foi embora. O único que ficou é o Vitinho, que já errava tudo mesmo. Tá? O John ficou e o Igor Jesus que ficou. De resto, parece que não tem mais ninguém daquele time do ano passado. E aí eu vou dizer para vocês, o Alexander Barbosa desaprendeu a jogar? Ou só teve um ano? O Marlon Freitas desaprendeu a jogar? Ou só teve um ano? O Gregory desaprendeu a desarmar? Ou voltou ao normal? O Savarino desaprendeu a jogar? Não. É porque o time do Botafogo hoje... Aqui. Pô, amigo, você falou uma coisa. Alguém falou, mas já passou. O time está mal treinado. O time do Botafogo está mal treinado. Vai fora, Paiva. O Renato Paiva, ele tá no Botafogo há 45 dias e o time é mal treinado. Fala, galera, eu sou a Dani Novaes. E é o Marquinhos Botafoguense. E agora tem Bragantino versus Bairro pelo Campeonato Brasileiro. Bairro versus Essa terra aqui ainda tá meio de choro preso, que o time dela perdeu no Maracanã, teve a Argentina comemorando. Você vai comemorar esse título até quando? Mas hoje o Botafogo joga contra um time difícil, que é o Bragantino, principalmente jogando em casa. Para, que o Bragantino ganha aí não sei quantos jogos. Mas com relação à torcida, o Botafogo, se o Bragantino tivesse interesse de ganhar mais dinheiro, era só liberar o outro lado, porque todos os ingressos vendidos para a torcida do Fogão, né? Lembrando que é em São Paulo. Pessoas, Daniela, 500 o pessoas. seu momento de fala já Paulista. foi. Eu peço silêncio. 500 pessoas em Bragança Paulista. É um recorde. Fogão hoje. Seria muito interessante sair com a vitória, já que ganhando hoje praticamente assumiria, né, a liderança do Campeonato Brasileiro. Não, Daniela, o Botafogo, não sei se você reparou, desde 2023 pra cá a gente sempre tá ali no G4. Entendi. Né? Mas dito isso, galera, 1-0 hoje. Até porque, eu vou falar com vocês, o Botafogo existe desde quando? Desde 2024. O teu time desde 2019. Desde 2024. O seu time só é alguns anos mais velho. 2024. O seu time E morreu só é quando? alguns anos mais velho. Morreu quando? 2024. Mas dito isso, Nasceu e morreu 2024. 1-0 Botafogo ou 3-1 Fogão, pra mim também tá ótimo. Hoje, o Bragantino vai dar a volta por cima e vai começar a vencer no campeonato. Você gosta? Deu um escanteio de graça agora pro Bragantino. Gosta de hablar. Você também, já tá hablando muito já. Tira, Teles! Vai se ferrar, mano. Gol! Vamos, Bragantino! Vamos! 4 minutos já, 1-0 Bragantino! Vambora! Que hoje tem! Hoje tem derrota! Do bairro de Botafogo! Vambora! Bairro de Botafogo. Pode chorar aí, vai! Chora! Tomou um gol ali, aparentemente, de bola ensaiada, jogada ensaiada. Bola ensaiada? Olha lá, o Teles acompanhou igual uma mula. Olha lá, por isso que o Cuiabano tá pedindo passagem. Sem Por isso. investimento, ninguém
ninguém marcando, Por cara. isso que o Cuiabá não tá pedindo passagem. Marcando, cara. Porque o Telles marcou, levantando o bracinho. Vai se ferrar, cara. Porra. Não vai aplaudir? Vitória do Campeonato Brasileiro. Botafogo vai conhecendo a sua primeira derrota do Brasileirão. O Botafogo não perde no Brasileirão desde agosto do ano Não passado. perdia, porque o jogo acabou. Termina o jogo em Bragança Paulista. E o resultado? 1 Bragantino, Red Bull Bragantino, 0 Bairro de Botafogo. Desculpa, a gente errei no placar, pensei que fosse 2-0 hoje, mas 1-0 também vale 3 pontos. Chora, Bairro! Acho que você está se chorando melhor. Ai, não, cara. amor, não vale choro não. Bota pra Jogo fora. decidido no primeiro tempo. Bragantino no segundo tempo não quis jogo. Botafogo também não se achou. E o nosso lateral, né, cara, tem que abrir vaga pro Cuiabano, porque... Mas o Cuiabano entrou e fez o quê? Não, cara, fez mais do que ele o jogo todo. E com um tempo só, hein? Cara, realmente o Telles está deixando muito a desejar. Entregou um escanteio idiota, marcou mal no lance do gol. Entendeu? Boa marcação do Barbosa, né? Mas, dito isso, infelizmente perdemos. Não perdíamos no Brasileiro desde agosto do ano passado. Mas, né, como diz o aterro aqui, uma hora da derrota tem que vir, né? E vem, né? Uma hora tem que voltar. Olha só, querido, o papinho de vocês era que em abril começava a vocês temporada. voltavam ao normal. Mostra aí o normal de vocês. Em abril começa a temporada, é só o que a gente quer saber. Então tá aí, reações botafoguenses aí revoltados do Botafogo, depois de muito tempo no Brasileirão perdeu. Rapaz, o NEM ali no início do vídeo estava bem coerente hoje, hein? Preocupado. O Botafogo não se classificar na... Não, isso não vai acontecer, não. O Botafogo é atual campeão, vai ficar nas oitavas? Vai ficar na fase de grupo? Isso não acontece. Então, é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui, muito obrigado por mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Valeu, tamo junto, até a próxima.